O clima bateu de vez, hein? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que também rolou uma química com o comandante da Casa Branca, Donald Trump. Vamos ouvir um trechinho do que disse o Lula. Eu tive uma outra satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível, deixou de ser impossível e aconteceu. E eu fiquei feliz quando ele disse na COP que pintou uma química boa entre nós. Olha, disse aí o Trump. Olha, e aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu. Pintou mesmo uma química com o presidente dos Estados Unidos. Olá, será o fim dos desentendimentos e o início de uma relação duradoura e produtiva? Será que rolou um match aí entre os dois presidentes? André, a pergunta de $1 milhão essa aí sua, né? Tô colocando em dólares porque a gente tá envolvendo aqui o governo norte-americano. Em dólar, tudo em dólar. Porque é isso, né? Logo que Trump citou aquilo, dizendo que era de improviso, né? Ele fazia ali um discurso de improviso, mas citando o presidente Lula, elogiando, dizendo que se encontrou com ele, etc. Ficou aquela incógnita no ar, né? Ficou aquela incógnita, qual que vai ser, o que o Lula vai falar sobre isso, o que o presidente Lula, como que ele vai se posicionar diante disso? E aí veio essa resposta ontem durante a coletiva que ele deu lá em Nova York, né? Ele exaltando de fato, né? O que parecia impossível aconteceu. Então, assim, acho que a gente finaliza essa semana agora entendendo que existe um certo clima de otimismo, talvez, né, do próprio presidente Lula. Acredito que os auxiliares mais próximos, né, estejam aí se questionando a efetividade desse encontro, ou seja, o que de fato vai sair de resultado desse encontro. Mas, se a gente pega numa análise mais macro, né, André, assim, a gente sente um destensionamento. Agora, o que na prática isso vai resultar? Aí são outros 500. A gente pensa num tarifaço. Vai ser possível reverter o tarifaço? Retirar produtos do tarifaço? Em relação às sanções que já foram impostas a autoridades brasileiras, vai haver algum tipo de recuo? Porque os integrantes do governo norte-americano são sempre muito enfáticos em criticar, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Vai haver um recuo, inclusive nesses posicionamentos muito duros. Então, assim, acho que são várias perguntas que a gente fica na cabeça, inclusive para entender como vai ser esse encontro, né? Se vai ser apenas por telefone, videochamada, existe uma possibilidade do presidente Lula estar lá presencialmente. A gente comentava aqui ontem sobre o risco de haver algum tipo de constrangimento, né? Como já aconteceu anteriormente entre Trump e o próprio Zelensky, por exemplo. Mas, enfim, eu achei interessante esse posicionamento do presidente Lula no sentido de dizer que o que parecia impossível aconteceu. Eu acho que realmente traz um pouco de um destensionamento do cenário em um primeiro momento, e agora é ver daqui para frente o que isso pode trazer de resultado prático para o Brasil, né? Pois é, Lari, como é sempre de se esperar, né, de um ex-líder sindical que começou a vida política negociando com gente graúda, gente que manda, Lula quer ter a oportunidade de sentar à mesa para conversar. Vamos ver mais um trecho do que disse o presidente Lula. Eu espero que sentado numa mesa, ele, os assessores dele, meus assessores, a gente possa restabelecer a harmonia necessária que tem que ter entre Brasil e Estados Unidos. E eu acho que ele está mal informado com relação ao Brasil e possivelmente isso tenha levado ele a tomar algumas decisões que não são aceitáveis na relação de dois países que têm relação diplomática há mais de 200 anos. Veja, o que não é discutível é a soberania brasileira. E a nossa democracia, isso não é discutível. Martelo batido aí, né? Ainda assim, o presidente Lula disse que Trump está mal informado sobre as relações comerciais entre os dois países e voltou a afirmar que não está em jogo a soberania nacional. Se é realmente o começo de uma relação harmônica entre Brasil e Estados Unidos, os limites estão à mesa, né, Larissa Arantes? Ele já está colocando ali as regras, soberania não, e voltando a afirmar, ele falou isso lá no discurso da ONU e voltou a afirmar, soberania nacional não está em jogo.
Exatamente, André. A gente finaliza, né, essa semana com esse encontro aí inesperado, mas também que gera aí uma expectativa para a semana que vem, né? Vai de fato acontecer, o que vai ser discutido, qual que vai ser o resultado prático disso, mas acho que era algo que realmente, por essa ninguém esperava, né? Vamos usar esse bordão, por essa ninguém esperava esse encontro dos dois e essa troca de afagos entre os dois, mas que a gente torce para que tenha um resultado positivo no sentido de talvez reverter alguma política econômica que esteja prejudicando o Brasil, por exemplo, só para citar um exemplo, né, mas que gere algum resultado prático positivo para a gente, né, André?